Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu Instagram. Eu quero fazer algumas considerações bem pontuais acerca da decisão e da consequência da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski na ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de inconstitucionalidade, como outros preferem, 6363, onde o Partido Rede impugnou, portanto, a MP, parte da MP 936, editada, portanto, na semana passada pelo presidente da República. Muito bem, todos aqui, se não todos, a grande maioria, têm participado das lives em que eu sou um dos interlocutores, às vezes como convidado, às vezes como entrevistador, enfim, ou num bate-papo descontraído. Aí a essência não faz muita diferença porque eu vou dizer. Por isso que eu quero fazer essas considerações. Eu sou um defensor nato do constitucionalismo puro, da essência constitucional, do sentimento constitucional. E eu sou totalmente contrário, é isso que eu quero deixar claro na minha fala, eu sou totalmente contrário à redutibilidade salarial sem negociação coletiva. Ok? Eu não vou entrar aqui em outros argumentos que geram uma certa relativização disso que eu estou falando. Ok? Mas eu só quero entender, ou melhor, tentar deixar claro um ponto de vista aqui importante, porque lá atrás, na época dos debates da Constituinte, certamente não se pensou que em 2020 nós teríamos uma pandemia que iria de uma forma tal afetar o mundo da forma como está afetando. E significativamente o nosso país que, salta aos olhos, é economicamente frágil. E no momento em que se galgava para uma pretensa recuperação, isso acontece e cai como uma bomba sobre todos nós. E aí então o governo precisou tomar algumas medidas, ter algumas posturas mais proativas, sair daquele pensamento de liberalismo puro, que às vezes as pessoas confundem. Liberalismo não é a ausência do Estado, mas é uma intervenção mínima, e aqui o Estado tem que, nesse momento, intervir exatamente diante desse contexto para salvar aquilo que é mais precioso para nós, que, primeiro, é a nossa vida, né? E segundo, nossas fontes de renda. Considerando um contexto amplo, ok? Então preste atenção no que eu vou dizer. Eu defendo veementemente a irredutibilidade salarial, se não for por negociação coletiva. Só que, vamos imaginar o seguinte, é inconstitucional a redução de salário sem negociação coletiva? Eu já dou a resposta, sim, é inconstitucional. Agora, o que é mais inconstitucional? Vamos pensar assim se nós levarmos em consideração dois valores também de nível constitucional. E um é chamado até de cláusula de sobredireito, que é a dignidade da pessoa humana. Então a dignidade da pessoa humana e também o direito social ao trabalho, e que está lá no artigo 6º, solenemente proclamado, e a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, me parece que os dois, em harmonia, eles geram uma relativização procedimental do artigo 7º, inciso 6º. Veja, longe de mim defender a ausência do sindicato. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que o sindicato deve se intervir, mas se não for possível intervir de forma prévia, que o faça posteriormente, para ratificar o acordo celebrado entre o empregado e o empregador e ali verifique, evidentemente, se houve abuso e se houve, que tome as medidas cabíveis. Agora, o que eu não posso é engessar exatamente a relação de emprego da forma como essa decisão engessa. Por quê? Não me entenda mal, mas quando, na verdade, Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, nessa decisão monocrática diz claramente, está em um dos parágrafos, é só ler, ele diz claramente, olha, os acordos celebrados só produzirão efeitos, é condição, só produzirão efeitos. Ele não está dizendo, produzem efeitos até que sejam convalidados. Não. Só produzirão efeitos se forem ratificados. Ou seja, nós temos alguns caminhos.
Vamos perceber isso. E nós estamos falando, tá, de redução salarial. Eu não consigo nem compreender por que se atingiu também a suspensão contratual. Porque a suspensão contratual não teria problema nenhum. Não teria violação ao texto constitucional, nem direta nem indiretamente, a suspensão contratual por acordo com comunicação ao sindicato. Quanto a esse aspecto, então, entendo que essa parte da decisão, ela fugiu exatamente da finalidade, que é o controle de constitucionalidade daquilo que no cotejo estaria afrontando o texto constitucional, norma parâmetro, ok? Enfim, então, com relação à suspensão, já vejo que a decisão foi equivocada. Com relação à redução salarial, com relação à suspensão, a decisão foi equivocada. Com relação à redução, a decisão foi correta. Porém, poderia, Sua Excelência, ter efetivamente empregado a técnica, uma técnica mais arrojada na decisão, ok? Exatamente para modular, não é modular o efeito, mas para modular a sistemática procedimental de aplicação da intervenção sindical. Fagner, mas ele fez isso? Não, ele não fez porque ele condicionou previamente a análise. Então veja, eu tenho que comunicar ao sindicato, se o sindicato se omitir, aí sim é que na verdade aquilo vai estar efetivamente o quê? Validado, vai estar produzindo seus efeitos. Claro, observando aí os prazos estabelecidos na legislação, que também não ficou claro, né, acerca de o que eu vou ter que observar, se é o artigo 617 ou se são os prazos previstos na MP 936, enfim. Mas o que eu quero dizer é, de tudo, o que é mais inconstitucional é perder o emprego, porque viola a dignidade da pessoa humana, viola o direito social ao trabalho, viola o pleno emprego, viola os valores